Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto muito sensível, assim, para a maioria dos gays, né? É um assunto que causa, às vezes, muito desconforto, causa muita tristeza, causa muitos questionamentos. Para muitos homossexuais, isso é uma questão, assim, muito a ser trabalhada, assim, na vida deles, né? Hoje a gente vai falar de essa questão de ser ativo ou passivo e como isso pode trazer assim para os homossexuais problemas com relação à autoestima, problemas com relação à sua própria questão com a homossexualidade, né? Uma certa homofobia internalizada. Então, assim, hoje a gente vai tratar desses temas: ser ativo ou ser passivo. Para você que não está familiarizado com esses termos, né? Tem muitas pessoas aqui do canal que são hétero, tem muitas mulheres que são mães de filhos homossexuais. E aí vem aqui no meu canal uma forma de se informar com relação a esse universo, né? Então, assim, esse universo do homossexual. Eu tô com a minha mão cheia de tinta porque eu tava pintando o meu microfone ontem. Eu fiz um pedestal pra ele. Eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto de compartilhar nessas coisas. Tem 3 camadas de papelão, 2 coisinhas aqui pra segurar. E esse aqui negócio era um chuveirinho, mangueirinho. Então, assim, gente, vamos lá então. O que quer dizer passivo? O que quer dizer ativo, né? Então, assim, passivo é aquele que é penetrado na relação sexual. O ativo é aquele que penetra na relação sexual. E existe também o versátil, que é aquele que na relação sexual penetra e também é penetrado. Então, vamos lá. Por que que isso pode ocorrer? Por que que isso pode ser uma fonte de problema, uma fonte de ansiedade, uma fonte de questionamentos com relação à sua própria sexualidade, no caso de um homem homossexual? Então, assim, primeiro que ser passivo carrega uma certa carga de preconceito, de machismo, de misoginia, né? Então, assim, o que que são essas coisas, né? Primeiro que misoginia é toda aquela coisa que diminui a mulher, que não gosta da mulher, que acha que a mulher é inferior, o ódio pelas mulheres, né? Então a misoginia é isso, né? O machismo também está ligado à misoginia, porque muitas vezes as pessoas acham que a mulher é inferior, então tem essa ideia de machismo e misoginia, né? Então assim, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então eu sou de um lugar onde o machismo e a misoginia são coisas muito grandes, assim, são características muito grandes da nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul, né? O gaúcho macho, o gaúcho aqui no Rio Grande do Sul é muito complicado isso. E é uma coisa que eu vejo muito aqui no Rio Grande do Sul, assim, é esse preconceito com relação ao feminino, consequentemente com relação ao homossexual que é feminino, né, com relação ao ser passivo, coisa que em alguns outros estados eu já reparei que é uma coisa um pouco mais leve, assim, mas aqui no Rio Grande do Sul ainda é uma coisa bastante complicada. Então, assim, por que que ser passivo tem essa carga, né? Essa carga de preconceito, essa carga de vergonha, né? Essa carga de coisas assim negativas, toda essa carga de coisas negativas. Todo homossexual inicia a vida sexual sendo passivo. Pelo menos 90% dos gays que eu conheço iniciaram a vida sendo passivo. Por quê? A gente vê sempre assim papéis na sociedade, na televisão, do gay sempre sendo retratado como um ser feminino, um ser afeminado, não é mesmo? Então, assim, a característica que a gente tem como exemplo, no caso, é o gay afeminado, é o gay. Consequentemente, as pessoas associam ser afeminado com ser passivo. E aí que tá ligada a questão do machismo e da misoginia, já que tudo que é feminino é inferior. Então já começa por aí, né? Então, ser feminino automaticamente é passivo, automaticamente é inferior por estar relacionado ao feminino, né? Então a fonte está realmente na misoginia e no machismo. Então, assim, muitos gays sofrem com isso, assim, porque tem essa carga de vergonha, essa carga de que ser passivo
é ser inferior. Enquanto o ser ativo, que já tá relacionado com as questões masculinas, com as questões de dominância, né? Ser ativo, então, é melhor do que ser passivo. Essa é a relação estabelecida pela maioria das pessoas com relação à sexualidade do homem gay, né? Então, assim, ser passivo é ruim, ser ativo é bom, e o fundo disso tudo está relacionado ao machismo e à misoginia. Mas por que que isso acaba sendo um problema pro homossexual, pro homem gay? Justamente por ter essa carga de vergonha. Muitos homossexuais não se aceitam como passivo. É muito comum a gente ver nos sites de pegação, nos aplicativos de relacionamento, muitos homossexuais têm vergonha de dizer que são passivos. Então eles vão lá e colocam ou que eles são ativos, ou ativos com uma tendência mais para passivo, ou ativos versáteis, né, justamente para não ficar com essa imagem de que ele é apenas passivo, que seria uma coisa ruim. Então, assim, primeiro porque ele não quer ser menos, ele não quer ser visto como menos, já que a sociedade gay, de certa forma, vê o passivo como inferior, ele tem essa vergonha de se colocar no papel de inferior, e muitas vezes ele vai lá e coloca que ele é versátil, ou que ele coloca que ele é ativo mais passivo, mas ele nunca vai colocar ele nunca vai colocar que ele é apenas passivo. Claro, nunca tem pessoas que colocam, né? Obviamente. Mas assim, de maneira geral, né? Só pra gente poder entender o contexto da discussão. Por que que as pessoas têm essa vergonha? Por que que as pessoas não têm isso, né? Justamente como eu estava dizendo antes, a gente começa a vida sexual achando que é apenas passivo, porque é o modelo que a gente tem como exemplo. A maioria dos homossexuais que eu conheço, com os quais eu converso, que são somente passivos, são gays que nunca tiveram um relacionamento mais longo, assim, com outro cara. Então, assim, quando a pessoa tá num relacionamento, uma coisa que as pessoas precisam entender também, não estou dizendo que a pessoa tem que ser versátil, né, no caso, ou ela tem que ser isso, ou ela tem que ser aquilo. Mas num relacionamento mais longo, a tendência é que as pessoas acabem experimentando mais coisas do que simplesmente se elas estivessem apenas fazendo sexo casual. O sexo casual é aquele sexo rápido, que a pessoa vai lá, transa, tchau, né? Esse é o sexo casual. O sexo dentro de um relacionamento, ele é mais rico do ponto de vista das experiências, assim. Então, por exemplo, é muito mais comum um casal que tem os seus papéis específicos de ativo e passivo quererem experimentar durante a relação. Quando o casal tem essa experiência mais rica de poder trocar experiências e experimentar coisas, a tendência é que o cara que seja só ativo ou o cara que seja só passivo se torne um pouco mais flexível. E às vezes, muitas vezes, o cara que é apenas passivo começa a experimentar ser ativo e vai descobrindo que ele gosta de ser ativo, né? Então, assim, muitos homossexuais que eu conheço não gostam de são passivos, mas gostariam de ser ativos. Justamente porque ser ativo ou ser versátil acaba te dando mais possibilidades de arrumar transas, né? De arrumar parceiros sexuais. Então, quando a pessoa é apenas uma coisa, no caso do passivo, ele tem menos chances de ter encontros sexuais, menos chances de ter relação sexual, talvez no futuro menos chances até de encontrar um parceiro fixo, né, um namorado, um marido, etc. Então, assim, as pessoas acabam ficando com essa visão limitada de que elas são apenas uma coisa, quando na verdade, se elas tivessem um relacionamento um pouco mais duradouro com alguém, onde elas pudessem sentir a liberdade de experimentar, elas iriam descobrir que elas gostam talvez das duas coisas. Outra coisa que faz com que o homossexual passivo se sinta inferior é essa questão da valorização do ativo, né? Então, assim, o ativo, como ele é visto como um ser superior, o passivo é visto como um ser inferior. Isso causa também bastante tristeza, bastante angústia no caso do homossexual. Assim como o homossexual ativo vai ter muito mais chances de receber aqueles elogios, de receber a valorização dentro da sociedade, o homossexual passivo vai se sentir cada vez mais inferiorizado
principalmente quando outros gays vão lá e falam coisas do tipo, ah, fulano de tal é passivona, né? Tem alguns termos bem pejorativos, assim, que os homossexuais utilizam para determinar um gay passivo, né? Então, assim, a passiva, a passivona, né? Enquanto o ativo não tem tanto esses adjetivos pejorativos. Quando a pessoa tem essa questão de ser ativo e ser passivo, se ela se permitir experimentar, ela pode descobrir que ela gosta das duas coisas. Então, assim, é muito complicado isso, porque muitas pessoas não conseguem nem se imaginar trocando de papéis, né? Então, o cara que é passivo não consegue se imaginar sendo ativo, e o cara que é ativo muitas vezes não consegue se imaginar sendo passivo. E aí depois acabam descobrindo que dentro de uma relação existem muitas outras possibilidades e as pessoas começam a experimentar e descobrem que gostam de muito mais coisas. Para concluir, então não importa se você é ativo, se você é passivo, desde que você esteja feliz e que você esteja realizado dentro desse papel. E se você não gosta de ser passivo, mas gostaria de ser ativo, pense nessa possibilidade de que um dia, se você encontrar um relacionamento mais duradouro, muito provavelmente as chances de você experimentar o outro lado vão ser muito maiores e provavelmente vai acontecer de maneira natural. Mais uma vez, lembrando que ninguém é obrigado a fazer nada do que não queira, mas principalmente para esses passivos com os quais eu converso, que sentem esse problema. Então, tipo assim, às vezes no aplicativo de namoro, quando a pessoa diz que é passivo, a outra pessoa já ignora, enfim, principalmente quando dois passivos se encontram, assim. Então não existe nenhuma questão de amizade, nem de conversa, nem de nada, ou muito menos essa questão de por que, né, dois passivos que têm uma cabeça um pouco mais aberta para novas experiências não resolvem se encontrar para ver o que rola, sem essa pressão dos papéis, né? Então, assim, as pessoas também têm um pouco de dificuldade de lidar com as próprias limitações, não que ser passivo seja uma limitação, mas no sentido de reverter uma situação que pode estar sendo incômoda para tentar descobrir novas possibilidades. Então, acho que essa é a reflexão deste vídeo. E para não me estender muito, eu vou ficando por aqui e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!